Queridos amigos e irmãos, os esquecidos se salvam, os descartados são buscados nas esquinas das estradas e são convidados para o banquete do reino. As prostitutas e pecadores são os primeiros. O Evangelho, de fato, está repleto de pessoas que parecem insignificantes, mas que se tornam protagonistas da ação de Deus. Os evangelhos nos levam a descobrir os mais importantes entre os mais desconsiderados, a treinar o olhar para ir além da notícia, descobrindo que sempre há muito mais do que o que parece à primeira vista. Os evangelhos são muito ricos de detalhes e de significados ocultos que falam à nossa vida. Assim nós podemos perceber as personagens menores, escondidos, muitas vezes anônimos, que mesmo assim propiciam viradas necessárias à história bíblica. É o método de Deus, que não por acaso nos deixa confusos. Ele escolhe o que é frágil para confundir os fortes. Tem predileção pelos últimos, porque eles não têm nada do que se gabar. Ama os segmentos corriqueiros da vida, em vez dos fogos de artifício da vaidade. E nós precisamos olhar para este cenário maravilhoso. Quando você pensa que é o centro, que sabe tudo, que já conheceu a salvação, lembre-se que tem que passar para o outro lado do mar, ou seja, você tem que fazer uma viagem de expropriação. O mais importante é renunciar imediatamente ao nosso protagonismo. Não somos nós que temos as rédeas da situação, mas o Espírito. Assim aprendemos uma grande lição. Nem sempre podemos usar a matemática e analisar todas as coisas na vida encontrando sozinhos a solução. Os episódios da multiplicação dos pães e dos peixes, com o pouco que se torna protagonista principal, deixa isso claro para nós. Quantas lições preciosas podemos aprender do Evangelho. A viúva que joga a sua moeda no tesouro do templo revela um Deus que é sempre o Deus do detalhe, do particular, do instante, do aqui e agora, ensinando-nos que na vida, como na fé, a parte mais importante é aquela que passa despercebida. E isso nos ensina também a paciência de caminhar e crescer contra a pressa de catalogar apressadamente os eventos que também fazem a vida espiritual escorregar para o moralismo. A história da cura de Naamã, da lepra, em primeiro lugar, representa a reconciliação entre uma parte bem-sucedida e segura da vida e outra fracassada e ferida. Mas não só. Esse homem fica quase perplexo com a indicação demasiado fácil que lhe é dada para se curar da lepra, porque quem tem o coração endurecido não consegue compreender as coisas simples. Naamã tem que questionar seus próprios esquemas. O amor de Deus, que cura, é gratuito, desarmado, fácil. Há um grande obstáculo à vida espiritual e pastoral que nós devemos superar. Aquela visão comercial da relação com Deus, que preside até mesmo a vida sacramental. O mundo nos educou de maneira diferente. Se você é bom, então você merece amor. Do contrário, o encontro com Cristo e com a graça de Deus muda tudo.
Você é amado. Ponto. Mesmo que você não seja bom, você é amado. Outra história na Bíblia, a história de Tobias e Sara, ajuda-nos a captar a postura de Deus perante a nossa dor. Ele não nos explica o sofrimento, mas o vive conosco ao declarar que aquela aflição tem as horas contadas. A cruz não é para sempre. E para isso nós devemos aprender a viver a vida espiritual não como um inquérito de explicações, mas a busca da presença divina em nossas perguntas e em nossas angústias. Sempre na Escritura encontramos 2 filhos e um amigo. O filho da viúva de Naim e a filha de Jairo, e Lázaro também. São 3 mortos. São páginas que recordam a beleza pitoresca do Evangelho a ser entendida como um encontro com a compaixão de Cristo. Jesus, diante da morte, se compadece. Então, aproximemo-nos também de outro fato, daquelas 3 mulheres do Evangelho. Uma mulher curvada, símbolo do nosso olhar para os pés, sem conseguir levantar o olhar, que Jesus cura para nos dizer que só Ele pode nos libertar de uma religião que pode se tornar uma prisão, levando a cumprimento assim a fé cristã até nos libertar. Depois, uma mulher com a hemorragia, o evangelho de domingo passado, a quem Jesus quer tirar do anonimato para nos ensinar que quer saber tudo sobre nós e a nossa vida. E uma cananeia, aquele relato dramático e belíssimo de uma fé que muitas vezes não nos corresponde, aliás, nos decepciona, e que ao mesmo tempo nos pede para não abandonar o campo, para não romper a relação. E como não esquecer os servos, o centurião e os leprosos curados, e também aquele tema da pedra descartada, e aquela retomada da vida cotidiana após a pausa dos exercícios, que significa inevitavelmente navegar em mar aberto, às vezes com forte vento contrário, e aí aprendendo enquanto remamos que Jesus está dentro do nosso barco. E não só isso, Ele caminha sobre as águas. É o Senhor que perante os nossos medos, perante as nossas tentativas de rendição, perante a nossa pusilanimidade, nos convida a não temer. Meus irmãos, os descartados do Evangelho liberam um espaço interior e um desejo de encontrar o Mestre, ainda que num vislumbre de anônima cotidianidade. Porque se Deus habita nos detalhes, então ninguém é esquecido. E cada pedra descartada é protagonista de uma história de salvação. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.